Bem-vindos ao podcast Economia Tokenizada. Como vocês sabem, aqui a gente vai falar sobre tudo sobre tokenização, o que está acontecendo no mundo hoje e o futuro desse mercado. Tem muita novidade aí. Como de costume, a gente traz aqui os nossos grandes convidados. Não deixem de curtir esse episódio se você gostou e marcar o @Mercado Bitcoin. Hoje temos como convidado aqui à minha esquerda Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin. Bem-vindo e obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado, Pocai. E temos aqui também o Eduardo Ibrahim. Eduardo Ibrahim, ele é um professor da Singularity University, que é uma das maiores universidades de inovação do Vale do Silício e agora com uma filial aqui no Brasil. Além de professor da universidade, ele também é autor da Economia Exponencial, esse livro maravilhoso que a gente já devorou aqui. Todos nós estamos super felizes aqui por esse episódio e fazer esse bate-papo para falar um pouco sobre o livro. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Pocai. Prazer estar com você, com o Reinaldo aqui hoje. Acho que vai ser um ótimo papo. Legal. Vamos começar falando pelo livro? Vamos nessa. Bora. O que é, então, o conceito da economia exponencial? Você pode explicar um pouco para a gente? Posso, claro. Essa palavra exponencial, né, virou um buzzword aí em tudo quanto é lugar de tecnologia e vem de um conceito que mostra que quando você digitaliza alguma coisa, ela tem um crescimento acima da média que a gente está acostumado no mundo analógico, né? O mundo digital ele proporciona crescimentos exponenciais. E esse crescimento exponencial, que muitas vezes a gente só mede com aumento de faturamento, ou número de base de clientes, na verdade ele tem implicações muito maiores do que isso para a economia. E o livro ele vai mais a fundo nesses conceitos para explicar quais são os impactos dessas tecnologias digitais, que na Singularity a gente chama de tecnologias exponenciais, porque no meu conceito do livro, a tecnologia exponencial ela tem uma característica de criar autoprodução na economia, significa que você continua produzindo mesmo quando você não tem um aumento de capital, de investimento e um aumento de trabalho, que é o modelo tradicional que a gente segue de economia, porque essas tecnologias exponenciais elas conseguem produzir de maneira automática e aí cria esse efeito de autoprodução. E isso tem um impacto muito grande na economia, nos negócios, no futuro do trabalho, distribuição de renda. E aí eu vou indo a fundo em cada um desses detalhes aí e mostrando como as tecnologias, de fato, estão impactando na economia e de certa forma, né, direta e indiretamente, impactando na vida de todo mundo, porque eu acho que a palavra economia, é legal estar num podcast que também tem essa palavra, né, falando de economia tokenizada, mas eu às vezes vejo em palestras, em treinamentos, que a palavra economia assusta e as pessoas esquecem, né, que a economia é a grande plataforma social de tudo que a gente faz, né? Então a economia está na vida de todo mundo. E aí no livro eu vou mostrando como essa economia ganha características de crescimento exponencial por causa desse mundo de base tecnológico que a gente está vivendo. Pô, legal, legal. Eu gosto de você um bate-papo com um professor que sempre começa com uma aula, né? Uma aula de microeconomia. Já começa com um conceito básico aqui de microeconomia muito bacana. Mas sabe o que é interessante? Eu não sou professor de formação. Se mas tornou. Eu acabei indo para esse lugar porque as pessoas, eu acho que, não sei, pelo meu entusiasmo e a minha facilidade de explicar as coisas que eu gosto, né? Eu acabei indo para esse lugar e funcionou bem. Então, eu acho que todo mundo tem essa impressão que eu sou um professor assim experiente, porque eu gosto de falar, de explicar as coisas que eu estudo, né? A gente agradece por ter escolhido esse caminho. Obrigado, Pocai. E aí, falando um pouco dessas tecnologias, né? Acho que uma das grandes tecnologias que a gente ouve falar muito, e a gente no MB é super fã e tem trabalhado muito, é o blockchain, né? A tokenização. Como é que você vê o papel do blockchain dentro dessa nova economia? Eu quando eu ouço esse termo nova economia, sabe o que eu lembro, cara? Eu lembro da criação das Nasdaq, que foi no final dos anos 70. E a gente falava de nova economia, né, que eram justamente as empresas que tinham mais características tecnológicas. E para mim esse termo, embora ele seja usual, até para a gente poder falar com o público, ele já é um termo antigo, né? A gente fala
agora de uma economia de base tecnológica, porque é muito mais do que essa nova economia que se formou ali nos anos 80, que veio do Vale do Silício com os computadores, né, a fabricação massiva de computadores que estava acontecendo naquela época, e agora é uma economia que tem essa base tecnológica que, na verdade, vai pegando todos os campos da sociedade, né? E eu acho que o blockchain eu uso sempre, que também já não é uma tecnologia tão nova assim, né? A gente está falando aí de pelo menos 2010, que foi a grande exposição com o paper do Bitcoin, etc. Mas no mundo da criptografia já existia antes, né, tecnologias que não se chamavam blockchain, mas que já faziam transações criptografadas ali para isso, então já não é uma tecnologia tão nova. Mas a gente está vendo agora, principalmente depois de 2010, o impacto que isso tem no mundo, né, por causa das relações de confiança que você cria. Eu acho que quando a gente fala de blockchain, e aí é importante estar aqui falando para um público que eu sei que é diverso aqui, né, que é o público de vocês, não é pensar só naquelas características que a gente está acostumado a falar de blockchain, né, de transparência, rastreabilidade, segurança, imutabilidade e tal. Isso às vezes parece muito técnico para o grande público. Então eu gosto de dizer que o impacto real do blockchain para mim no mundo e na economia é que ele aumenta as relações de confiança que a gente tem na economia. Esse é o grande ponto, porque o mundo analógico, né, o mundo que a gente vive, e que a gente formou essa economia desses últimos 200 anos, que a gente pode chamar a economia de base industrial, que ela é diferente dessa que a gente está formando agora de base tecnológica, essa é uma economia que não confia nos agentes. Né? Você tem muitas coisas que a gente chama de assimetria de informação, ao lado do professor aí saindo. Mas tentar não usar aqui muito tecniquez, mas é quando você tem desconfiança do outro agente que você está fazendo negócio. Então, isso no nível pessoa a pessoa, você está vendendo um carro, você está comprando uma casa, e muito mais grave no nível institucional, né? Quando você tem bancos, governos se relacionando, instituições, empresas da cadeia produtiva, onde um não pode confiar no outro, porque você tem esse problema informacional. E até então a gente não tinha nenhuma tecnologia que garantisse uma confiança, né? Como se fosse uma camada de confiança que todo mundo pudesse participar. E eu acho que isso que é o grande lance do blockchain para a economia hoje. É como se todo mundo tivesse falando a mesma linguagem, que na verdade é uma linguagem, um protocolo, né? Todo mundo está usando o mesmo protocolo de comunicação que gera confiança na economia. E isso faz com que a dinâmica econômica fique melhor e a economia se torne muito mais eficiente, produtiva, próspera, etc. Legal. Ô, Rei, até aproveitando o gancho, você que conhece tudo de tokenização e está há muito tempo nesse mundo, né? O Ibra comentou aqui um pouco sobre transações, né? Compra e venda de veículos. A gente teve com o Fábio Araújo aqui, falou um pouco de Drex e tal. Tem algum case que vem à sua cabeça nesse mundo de compra e venda de veículos ou algumas coisas mais de transações governamentais de qual vai ser o primeiro passo que você acredita? A gente tem feito muito tokenização, que nada mais é do que uma estruturação de um título, de uma dívida dentro aqui do MB, mas a gente vê um movimento forte do Banco Central em fazer alguns outros movimentos, né? O que você já vê de realidade dentro disso que o Ibra trouxe como exemplos aqui? Legal. Acho bacana, né, essa fala do Ibrahim sobre a visão, né, do blockchain como um elemento transformacional, né, nessa economia que a gente já tem, que já é nova, né, que já é uma nova economia, mas que vai se transformar, né, com novas tecnologias sempre, né, a internet já transformou várias vezes, né, a economia como a gente conhece hoje, e o blockchain vai continuar essa transformação e depois do blockchain vão surgir outras novidades, né? A gente está sempre tentando fazer algo que facilite a nossa dinâmica de relacionamento entre pessoas, entre empresas, entre países, entre sociedades, culturas, né? E a internet e o blockchain acaba ajudando, né, nessa missão, né, de facilitar essas relações. Eu acredito, né, dito isso, né, que a gente está só no começo dessa transformação, porque a gente está testando as ferramentas, né? Esses atributos que o Ibrahim comentou ali, né? Sobre imutabilidade, transparência, né? Publicidade. Para mim, isso tudo
significa ferramenta, e a gente vai usá-las, né, usar essas ferramentas para construir produtos, negócios, modelos de negócios, né, empresas e serviços. E a gente ainda não tem tudo isso super bem estabelecido, porque de certa forma a gente está testando para ver se essas ferramentas funcionam mesmo, né? Então a gente não está vendo, né, todas as empresas, toda a sociedade usando com total segurança, né, essas ferramentas ainda. Enfim, alguns testes, né, como a tokenização da moeda, né, as stablecoins que vem desde 2015, né, a tokenização de arte, né, ou de certificados, né, que os NFTs trouxeram desde 2017, né, a tokenização de projetos, né, os ICOs, né, que também surgiram ali em 2017 e 2018, né, todos esses exemplos, né, são aplicações dessas ferramentas. Algumas delas não funcionaram, outras funcionaram muito bem, né? A stablecoin, eu acho que dessas que eu falei, é a mais estável aplicação de ferramentas de blockchain para a gente mudar a forma como a gente guarda o nosso dinheiro, né, que já era eletrônico, né, mas o dinheiro digital, né, transformado em token, ele é um tanto quanto mais eficiente. É muita novidade, é muita novidade. Não, eu acho que você trouxe um bom ponto, muito bacana, assim, de onde que o que a gente está fazendo sobre tokenização, esses testes e que é stablecoin, né? E aí é legal, a gente já falou um pouco de stablecoin aqui, acho que é um case, né? Que é você ter a paridade, né? O dólar, resumindo, o dólar digital, e aí você pode fazer transferências entre o mundo todo de uma forma muito mais eficiente, instantânea, né? Então você não tem que fechar câmbio, pagar um spread enorme, uma taxa enorme no seu banco, e você consegue mandar e transacionar o dólar, o ien ou o real no mundo todo, né? Então a stablecoin é um caso mais simples, né? Que eu acho que muito mais claro, né? E aí o que eu queria fazer o gancho, só e aí eu acho que você já pode complementar, se o Banco Central, né, com o Drex, você vê que ele está fazendo alguma coisa para facilitar esse mundo de veículos que é o dia a dia do brasileiro comum. Tem muita transação de compra e venda de carros, né? Então, acho que a stablecoin foi esse movimento de levar o dinheiro, né, para esse ambiente digital, nesse ambiente de blockchain, né? Só que a gente ainda tem muita pouca coisa lá, né? Então o dinheiro ele deveria comprar coisas dentro desse ambiente. Ele ainda hoje ele precisa sair, né, do ambiente digital, do token, para voltar para o ambiente do Pix, para você fazer uma transação na sua vida real, né, que está totalmente desconectada desse mundo digital, né? Então a gente vai ver, né, com o tempo, diversos outros negócios entrando nesse ecossistema digital, e é isso que o Banco Central está, acho que, vislumbrando, né? Se houver um sistema garantido por um Banco Central, né, um sistema reconhecido pelo Estado, né, enfim, que as transações ali realizadas, né, elas sejam definitivas, talvez isso vai dar mais segurança para que todo mundo coloque os seus bens, os seus ativos, né, e os seus contratos, né, os seus negócios dentro dessa rede. Né? E aí a gente vai poder ver, né, que uma transação de dinheiro para comprar um veículo, né, ela aconteça dentro desse ambiente. E esse ambiente permite uma programabilidade. Né? Eu consigo pegar o meu dinheiro e, ao mesmo tempo que eu entrego para alguém que é o possuidor, o proprietário de um carro, eu assumo a propriedade daquele carro sem eu ter que fazer nenhuma atividade fora desse ambiente digital. Né? Isso só será possível se tudo estiver lá. Né? Então, por isso que eu estava contando um pouco, né, do histórico, né, da tokenização, porque a gente está vendo tentativas de levar coisas para dentro desse ambiente. O Banco Central reforça muito esse movimento, né, porque ele dá uma segurança e uma garantia, e às vezes até impõe, né, que determinados ativos, bens, serviços, né, eles migrem para essa plataforma. E aí, enfim, tudo fica programável. Né? Eu posso programar uma compra de um bem, né, não só um carro, mas um imóvel, enfim, ou um ingresso para um show, né, e a troca ela acontece dentro dessa rede. Hoje, a gente não vê isso acontecendo com a internet como ela é. Né? Eu até consigo pagar na internet, mas eu preciso efetivar essa compra fora da internet. Né? A tokenização permite que você conclua toda a operação dentro do ambiente digital.
Legal, legal. Acho que é um movimento super importante. Acho que você comentou super bem, né? Eu acho que os players que vieram, que são nativos do mundo cripto, entenderam que a tecnologia por trás do blockchain, né, era muito mais poderoso do que a moeda em si, que eu acho que tem um caminho muito, muito interessante, né? Mas usar essa tecnologia para outros fins. A gente vê grandes bancos também, né, entrando nesse mundo. Acho que no Brasil quase todos os grandes bancos com áreas de desenvolvimento de tokenização, e agora o Banco Central, acho que foi a chancela final, acho que mais do que isso, para provar que a tokenização está aí e que todo mundo vai usar, não é se, é quando, né? Eu acho que está mais do que claro, né? Até acho que esse movimento ele é invertido nessa sequência que você comentou, né? Eu acho que o Banco Central entrou primeiro e depois os bancos entraram, né? Em função do movimento da Libra, né? Que o Facebook, a Meta, iniciou ali em 2019, né? Bancos centrais do mundo inteiro, né, se mostraram preocupados e interessados, né, com a tecnologia e acabaram criando, né, áreas de desenvolvimento, né, dentro desses organismos estatais, até em conjunto, no BIS. E aí os bancos perceberam que se o Banco Central queria estudar, né, se achava importante, né, eles precisavam também entrar nessa pesquisa, né? Então acho que é só invertido isso primeiro. Por incrível que pareça, né, eu acho que no Brasil o Banco Central entrou primeiro e os bancos entraram depois. Legal, legal, e faz sentido mesmo. Ibrahim, voltando aqui um pouco pro livro e aonde a tokenização, o blockchain, essa nova tecnologia pode ajudar, você acredita que pode ter uma democratização maior da economia quando a gente quando fala do mundo mais tokenizado? Ah, sem dúvida, né? Porque democratização é sobre diminuir barreiras de entrada, né? Aumentar o acesso das pessoas a tecnologias, a recursos da economia. E quando a gente fala de uma tecnologia que proporciona, né, soluções como o que o Reinaldo estava falando, que facilita a vida do cidadão, onde em vez de você ter 5, 6 instituições, às vezes do governo, às vezes privada, para fazer uma única transação, por exemplo, para transferir um automóvel, e você tem uma tecnologia que facilita tudo isso, diminui os custos disso, sem dúvida você está democratizando, né, o acesso a esse tipo de transação. E esse é só um exemplo, cara. Eu acho que a gente não tem realmente a noção do quanto a blockchain é transformadora para a economia, né? Quando a gente faz aquela comparação, né, da Web 1, Web 2, Web 3, eu gosto de usar, eu sei que as pessoas usam informação, relação e valor, né? Que a Web 3 é a web do valor, porque a gente tokeniza o valor, né? Então, isso a gente não podia com a Web 2 e a Web 1. Mas eu sempre uso o protocolo como referência. Só queria que você explicasse um pouco mais do conceito da Web 3. Tá bom, vamos lá. O que é a Web 3? Então, tem que falar da 1 e da 2 para falar Legal. da 3, né? A 1 foi quando a gente digitalizou a informação. O início da internet, como a gente conhecia, para quem é da minha idade aqui, talvez tenha usado BBS, IRC, coisas do tipo, bem velhas. O Mandic, né? Você estava digitalizando informação, e ali informação eram documentos simples, informação que as pessoas trocavam. O próprio e-mail, né, era a digitalização da carta. A gente não tem essa noção hoje em dia, mas o e-mail era a digitalização de uma informação que você trocava via carta. Então, isso aí foi o primórdio da internet que a gente chamou de Web 1. A Web 2, a gente chamou da Web das relações humanas. Quando você coloca os humanos para produzirem conteúdo também, e você permite que grandes empresas interajam com esse cliente, etc. Né? E aí a gente pode usar de exemplo YouTube, Facebook, Instagram, essas empresas que colocaram as pessoas como parte dessa rede, né? Onde elas poderiam interagir. Então ali estava a interação. E agora a Web 3 é uma web que você, como usuário dessa rede, você pode tokenizar os valores que você
transaciona. Sejam valores tangíveis, como a propriedade de um carro, que a gente está falando aqui, sejam valores intangíveis. Às vezes sei lá, um acesso a uma festa exclusiva, que não é o ingresso, né? Porque o ingresso tem um valor financeiro, mas às vezes você tem uma festa exclusiva que você precisa de um convite. Então tem prova social, e prova social é uma coisa completamente intangível, mas tem gente que já está tokenizando prova social, por exemplo, para dar acesso a lugares exclusivos. Então é você tokenizar qualquer tipo de valor e transacionar nessa Web3. Então esse é o conceito. Mas quando eu mostro isso, eu sempre vou nessa relação que a gente tem com os protocolos de comunicação em cada uma dessas webs, né? Então, o primeiro protocolo da Web 1, que hoje em dia ninguém fala mais, mas como eu sou mais velho, inclusive eu não só falava, como eu fiz certificação do protocolo, que era o tal do TCP/IP. Né? As pessoas conhecem hoje em dia ainda, mas não se fala em TCP/IP, ninguém fala. Mas no início você tinha que configurar o TCP/IP no teu computador, cara. É um negócio complicado. É igual hoje o povo está configurando carteira e acha chato usar um MetaMask, qualquer coisa assim. Imagina para você comprar um ativo de renda fixa, ter que configurar algo, instalar algo a rede do teu computador. Era isso que a gente fazia. Sentido, né? Não dá escala, né? Hoje em dia já está tudo encapsulado, né? Isso já é transparente para o usuário. Então, isso era o TCP/IP com a Web 1. Na Web 2, o protocolo que proporcionou essa interação foi o HTTP, depois o HTTPS, que foi o criptografado e que é o que permite a interação de pessoas, principalmente dos browsers, né? Começaram os browsers lá atrás, com Netscape, Internet Explorer, Chrome, etc. E o que roda ali por trás é um protocolo chamado HTTPS. Então, esse é o protocolo da Web 2. E qual que é o protocolo? E também a gente não fala mais de HTTP. Vocês lembram que era chato clicar lá no cadeadinho, que o certificado daquela transação estava inválido? Ninguém fala mais disso também, né? Já está encapsulado, problema resolvido, bola para frente. Aí agora a gente está na Web 3. E qual que é o protocolo da Web 3? É blockchain. A gente está falando muito em blockchain hoje em dia, mas a gente vai parar de falar. Porque blockchain ela vai ser só uma camada tecnológica que vai rodar essa Web3, onde as pessoas vão trocar valores tokenizados e não vão nem mais perceber que tem uma blockchain ali por trás. E isso, como a gente vê hoje, com iniciativas do Banco Central, do Drex, vai estar em todos os lugares da economia. Não é que vai estar numa empresa ou em outra empresa. Toda empresa vai usar de uma maneira ou de outra blockchain. Isso é, como você falou, Pocá, não é se, é quando, né? É questão de tempo. E aí eu acredito nessa evolução que a gente está falando aqui, que esse protocolo é o protocolo da próxima internet e isso vai estar em todo lugar, transformando nossas relações de consumo. Legal. Falando de transformação, né, eu acho que tem um tema que eu ouço, acho que em toda conversa de bar eu ouço. Inteligência artificial. E você aborda muito esse tema dentro do seu livro, né? Vamos falar um pouco disso. Queria entender, queria que você explicasse um pouco para o público qual a sua visão do papel da inteligência artificial dentro da economia hoje e qual a sua visão daqui a alguns anos, né? Legal. É bom você fazer essa pergunta, né? Porque lá no início eu falei que eu não sou um professor de formação, assim como eu não sou um economista de formação também. Eu fiz mestrado de economia, mas a minha formação original é engenharia de software. Eu sou engenheiro de sistemas, igual um monte de gente aqui. Deu para perceber pela sua explicação da Web 1 e a Web 2. TCP/IP, né? Me entreguei no TCP/IP, verdade. Então, eu fui para esse caminho de área financeira pela inteligência artificial. Eu era responsável pelo BI, inicialmente, de uma empresa da área financeira. E aí eu era responsável do BI, a gente começou a colocar ali dentro algoritmos de machine learning, que na época eram coisas básicas, do tipo fazer regressão, clusterização, coisas que também estão encapsuladas hoje em dia, a gente chama tudo de inteligência artificial, mas lá atrás eram econometria. O economista ele aprende isso na universidade. Ele aprende a fazer regressão, ele aprende a fazer clusterização. E aí o engenheiro de software pega isso e coloca no modelo de BI que depois virou Analytics. A gente chama de Analytics. E aí, depois de virar Analytics, a gente começou a chamar tudo de inteligência artificial.
porque a inteligência artificial, não só para fazer esses modelos de análise de dados, de grandes dados dentro de empresas e tal, ele começou a facilitar a vida das pessoas, né? E a grande diminuição de barreira e de acesso, e olha aí, de novo, democratização da inteligência artificial, foi esse ano com o ChatGPT. Por quê? Porque ele diminuiu a barreira de entrada para as pessoas entenderem o poder da inteligência artificial. Para um cara que estava no laboratório há 20 anos igual a mim, eu já sabia de quase tudo que estava acontecendo. Mas para o público comum, que não tem como um chat para conversar, né, a gente tinha que ficar fazendo programação para ter os resultados, para essas pessoas que não são da área de tecnologia, ficou muito mais fácil entender o impacto da inteligência artificial depois do ChatGPT. Então hoje, até com o ChatGPT, você pede para ele te ajudar em análise de dados, que a gente fazia muito programa. Hoje em dia você tem um Copilot da vida que te ajuda a fazer análise de dados, escreve um algoritmo em Python e faz uma análise para você ali só com NLP, que é aquela linguagem natural que a gente fala no ChatGPT. Então, cara, a partir do momento que você diminui essa barreira e as pessoas começam a entender em todas as esferas da sociedade qual o impacto da inteligência artificial, você começa a entender que muitas das coisas que a gente fazia na economia, elas eram ineficientes. Por exemplo, pelo economista que estava lá na cadeira, às vezes, do governo ou das empresas, fazendo modelos microeconômicos e fazendo ali a econometria dele, a regressão, a clusterização, etc., ele não saber como linkar aquilo ali com o poder computacional. E hoje em dia ele sabe. Hoje em dia ele sabe, e não só esse cara, o próprio economista que está dentro da universidade hoje, universitário do curso de economia, ele já não está mais aprendendo economia do mesmo jeito que o cara que está hoje no mercado profissional aprendeu. Ele já está aprendendo com o ChatGPT ajudando ele a fazer as análises. E aonde que está o ponto que, para mim, é crucial e muda completamente a forma que a gente enxerga a economia? É porque no mundo onde você tem pouca informação e essa dificuldade de usar a tecnologia como nos últimos 200 anos dessa economia industrial, você tem que ficar fazendo modelos abstratos de análise. Então, o modelo abstrato é o seguinte: você pressupõe um monte de coisa, tá? Vamos falar aqui de economia de forma geral. Você pressupõe a inflação, você pressupõe os juros, você pressupõe a demanda de um mercado A, mercado B, mercado C. E aí você coloca aquilo no modelo abstrato e você fala assim, olha, a economia deve ir para esse lugar aqui, de acordo com os agregados econômicos aqui que a gente está analisando. Então, tem que ter uma abstração ali para o economista planejar, entender e explicar para todo mundo ali o que tem que ser feito. Só que com a tecnologia isso é completamente diferente. Por quê? Porque tudo isso que é agregado da economia, com a tecnologia você tem o dado real da relação, da ponta, do que está acontecendo. E aí você joga esse troço no modelo de inteligência artificial, esse modelo ele se torna um modelo adaptado àquela realidade, e não um modelo abstrato de análise econômica. Entendeu? Então, esse é que é o ponto. A gente não tem nem ideia ainda de qual é o poder da inteligência artificial para melhorar nossa economia. A gente sabe, assim, de formas pontuais que ela melhora. Por exemplo, pessoal que investe muito, usa ferramentas de inteligência artificial, robôs, para fazer análise melhor. São aplicações pontuais. Quando você bota esse tipo de inteligência artificial para analisar uma relação econômica de maneira muito mais ampla na economia, o que essa inteligência te dá de resposta te ajuda a criar uma economia muito mais eficiente do que a gente sempre quis, né? E nunca conseguiu, porque o economista não tinha essas ferramentas na mão, né? Não, isso é muito interessante, né? E você falou a gente falou um pouco de ChatGPT, né? Eu acho que isso deu e democratizou o acesso à inteligência artificial, né? E tangibilizou o que é inteligência artificial, né? Acho que foi um movimento que a gente viu de 2 anos para cá, que tava todo mundo vai chegar, e chegou muito rápido, de uma forma muito eficiente, né? Parece que a programação agora ela foi para a linguagem natural, né? Quando a gente
interage com esse novo modelo, né, de acesso à inteligência artificial. O prompt, agora ele é enfim, ele é em língua corrente, né? Ele deixa de ser uma linguagem tecnológica, né? Uma linguagem específica de programação. Aí você começa a pedir coisas pro computador, ele te entrega, né? É quase um no-code, né? Tanto para programação de ferramentas, de aplicações tecnológicas, como, pelo que eu entendi, né, em temas como pesquisas, né, de dados, né? Eu não preciso mais aprender, né, as programações de BI, né, para eu conseguir fazer os meus queries ali, né? Eu posso simplesmente perguntar para a base de dados e ela me responde, né? Exatamente. Quais Isso é são incrível. aproveitando esse tema, né? Quais são os exemplos práticos que vocês dois já utilizaram no ChatGPT, né? O que vocês já perguntaram ali que vocês estão em dúvida, ou algum case que vocês ficaram sabendo que alguém usou, enfim, algum exemplo que vem primeiro na mente de vocês, assim, usando o ChatGPT. Eu só uso de brincadeira, né? Enfim, eu uso o Midjourney para fazer transformação das fotos de pet, né? Eu tiro foto de pet e faço transformações usando o Midjourney, né? Estou aprendendo a pedir, né? Porque também é um aprendizado, né? Como que você escreve a pergunta, né? Para conseguir a resposta mais próxima do que você precisa. E ChatGPT eu tenho programado as minhas viagens, né? Enfim, eu faço o uso do ChatGPT para que ele me dê dicas de programação, né? Eu sou bastante desorganizado, né, na minha rotina de viagem quando eu consigo tirar férias. Mas o ChatGPT tem me ajudado bastante. Nas duas últimas viagens que eu fiz, eu consegui uma organização da minha agenda pelo ChatGPT. Não, isso é Achei muito super legal. bacana. Eu fiz isso também. Eu fui para o Uruguai e aí eu coloquei lá, por favor, eu vou ficar em 4 dias no Uruguai, no sul, quais cidades você indica? Aí ele me indicou, eu falei, não, quero visitar mais vinícolas. Ele mudou o roteiro e aí meio que virou a base do roteiro que a gente utilizou a viagem inteira, né? Muito legal. Não é só uma pergunta, né? Assim, o que eu aprendi, principalmente na segunda viagem, né, que eu fiz, é que se você for perguntando para ir adaptando para o que você gosta, para o que você quer fazer, para sua agenda, né, você consegue, enfim, é um agente de viagens super, super simples enfim, e funcionou. Legal. Não, eu sou usuário hard de ChatGPT. Versão Versão paga. paga, tudo, saio instalando plugin, testando plugin. Eu sou usuário hard. E até do código, Reinaldo, esses dias eu gerei um código de um diagrama, né? Um diagrama Mermaid, que é um diagrama, um padrão diagrama da internet. E aí o ChatGPT me deu um diagrama com erro. E aí eu peguei, você copia o código do diagrama, joga na ferramenta, a ferramenta, ó, tá errado. E aí eu peguei o erro que a ferramenta me deu e joguei de volta no ChatGPT. Olha, ChatGPT, o diagrama que você errou, me mandou tá com erro tal. Ela, desculpa, peraí que eu vou corrigir o erro e te gera o script de novo. Gerou o script de novo correto, cara. Com o erro que a ferramenta me deu. Cara, esse negócio assim, eu fico. Por isso que o ChatGPT virou meu consultor de vida, na real. Assim. Ele fica aberto quase o dia inteiro no meu computador. E outro exemplo prático dessa semana que aconteceu comigo, eu estava na dúvida de iniciar 2 projetos, tá? Projeto A, projeto B, né, que eu tinha que começar, não tinha recurso suficiente, tempo suficiente para tocar os dois ao mesmo tempo, eu precisava priorizar um dos dois. E eu comecei a colocar as características dos projetos. Olha, esse projeto A faz isso, isso, isso. Eu acho que, olha, isso aqui é uma vantagem, pode ser legal para o mercado. O projeto B tem mais essas outras vantagens aqui, mas por outro lado pode acontecer isso. Agora, junta os 2 projetos e me diz o que você acha, qual é o projeto que eu devo priorizar. Cara, ele me deu no final assim, recomendação. Siga o projeto A por isso, por isso, por isso, por isso. Cara, é tipo assim, eu economizei uns 50 mil reais de consultoria aí nessa conversa com o ChatGPT. É muito legal. E é isso, né? Ele vai treinando e dando as respostas mais completas e você vai ajudando a adaptar ele, né? Exato. E aí, a gente fez um papo já nosso, né? E a gente falou da questão de fomento ao sistema, né? E essa questão de criação de uma comunidade que fomenta o sistema e aí o sistema vai dando
respostas mais completas e mais inteligentes, né? Você falou um pouco de DAO, né, lá no nosso papo. Eu queria puxar um pouco para esse lado, assim, como que você vê que a sociedade e a inteligência artificial vão se conectar, né? O que é uma DAO? Acho que é legal você explorar um pouco o que é uma DAO e como que você vê a relação dessa ideia de DAO com a inteligência artificial. Então, eu acho que o blockchain ele abre tantas possibilidades, né, de não só dessa que a gente estava falando aqui de criação de valor, mas principalmente de ter estruturas dentro da sociedade descentralizadas que a gente ainda não tem também noção de como fazer isso. Tá? A gente sabe que a gente tem tecnologia, mas a gente não sabe ainda como implementar isso de maneira efetiva devido à cultura que a gente tem. Tá? Não é um problema de tecnologia mais. Eu sempre separo essas conversas. Eu falo, ó, tecnologia pode fazer isso, isso e isso aqui pela gente. Só que eu acho que isso aqui é mais fácil, porque a nossa cultura já está adaptada a isso. Isso aqui é muito mais difícil, porque, embora eu tenha tecnologia, a cultura não segue essas possibilidades que a tecnologia está me dando. E eu acho que, quando eu discuto DAO, né, que é a organização autônoma e distribuída, que seria como se você estivesse criando uma instituição, uma organização na blockchain, onde cada um lá faz o seu papel de maneira distribuída, né, sem ter uma organização central, né, como se fossem as empresas ou os governos que a gente conhece, que são governos que têm uma hierarquia central que controla tudo. Ela é uma organização distribuída, né, então você não tem essa hierarquia, ela é horizontalizada. Uhum. Então, você tem tecnologia para fazer isso hoje, tem várias iniciativas de DAO hoje na internet, muita gente que é entusiasta disso, e eu acho fantástico, mas eu que trabalho muito com corporações grandes, são corporações que já têm uma cultura de verticalização, de hierarquia. Então, você falar de DAO é muito longe da realidade dessas empresas ainda. Então, normalmente você consegue fazer uma iniciativa. Olha, vamos pegar essa área aqui, vamos fazer com que a galera trabalhe numa filosofia de DAO aqui e ver como que isso funciona, porque levar isso para a organização como um todo tem um bloqueio cultural muito grande. Tá? E eu tenho um gráfico em uma palestra que eu mostro essa evolução de um modelo de utilização de contratos inteligentes, que está por trás disso tudo que a gente está conversando, onde você tem um contrato inteligente mais simples, que faz, por exemplo, um meio de pagamento, igual o Bitcoin, tem um contrato inteligente ali por trás, que garante que o pagamento sai de um proprietário e vai para o outro. Isso é um contrato inteligente simples, até um contrato inteligente mais complexo, que é um mundo onde a gente tem uma sociedade autônoma e distribuída. Imagina uma DAO, a sociedade rodando como um DAO. Então, isso aqui, para mim, é a ponta muito complexa do que o blockchain pode fazer. Tá? Não é que a gente não tem tecnologia para isso, a gente tem tecnologia para isso. O que a gente não tem é cultura. Uhum. As pessoas, e eu falo muito de liderança também, né, dentro das empresas, o papel da liderança hoje, para todo mundo, é muito de referência, de accountability, né, de você ter responsabilidade centralizada em alguém. Então, até essa nossa noção de liderança, ela tem que mudar para você ter uma estrutura que seja completamente distribuída como numa DAO. O que não quer dizer que você não possa ter iniciativas, que você não possa ter projetos que sigam a filosofia de DAO, como tem inúmeros aí no mundo. Mas quando você vai para uma empresa grande ou para um governo grande, a coisa fica muito mais complexa por causa dessa barreira cultural. Legal. Imagina se juntar, né, tipo, o conceito de DAO, né, com inteligência artificial, para você não só ter uma sociedade, né, distribuída, uma gestão dessa sociedade distribuída, né, mas você poder perguntar para uma inteligência artificial que está ali embedada nessa DAO qual é o melhor voto dado aos seus interesses, né? Você ter uma orientação de voto, né, para as agendas da DAO, trocada ali, né, com um chat GPT, né, focado nessa DAO, né? Pode ser super interessante, né? E tem um exemplo disso na Dinamarca já. Eles criaram um partido político guiado por uma inteligência artificial. Isso aí legal. tem uns meses isso.
Mas imagina se tivesse também uma blockchain que tivesse transparência, onde os dados do governo, das empresas que são públicos, pudessem ser analisados por essa inteligência artificial, né? Sim. Aí você chegaria nesse lugar que você vislumbrou aí, Reinaldo. Bem interessante. E vocês acham Pode ser que interessante. o chat GPT, né, eu acho que ele tem um conceito de comunidade, né, também, porque no final são várias pessoas fazendo perguntas e de certa forma você vai aprendendo que se você fizer uma pergunta com mais detalhes, você vai treinando o entendimento dele também, né? Então você está criando meio o conceito do Wikipedia também, né? São os próprios usuários criando e desenvolvendo. Então tem um conceito ali de comunidade interessante, né? Vocês acham que vai ter alguma curadoria a respeito disso, assim? Vocês veem que, por exemplo, né, uma discussão, né, comum, ou o Twitter, né? O Twitter você vai lá e posta o que quiser, não tem uma curadoria. Quando você fala mais de Facebook, Meta, tem uma curadoria mais redonda, né? Como que vocês acham que vai ser o chat GPT ou como é, né, nesse conceito, né? Vou poder escrever o que eu quiser, vou poder falar o que eu quiser. Qual que é a visão de vocês? Então, no mundo da inteligência artificial, a gente já tem uma etapa que a gente chama de classificação de comportamento da AI, né? Teve uma sigla que ficou muito famosa também por causa do chat GPT, que é o LLM, né? Que é o aprendizado de modelos de grande escala, né? Grandes modelos. Só que para esse modelo de muito dado, né, como o do chat GPT, que é o dado da internet inteira, ele funcionar de uma maneira que ele tenha um comportamento que não assuste as pessoas, que não seja nada anormal, que seja próximo da interação humana que a gente tem uma outra camada que é de classificação de comportamento, que a gente chama. Isso é um processo de AI muito comum em modelos assim, onde você tem pessoas analisando as respostas e classificando se aquela resposta, né, se aquele comportamento da AI, ele é um comportamento esperado por um ser humano. Tá? Então isso, desde a classificação de imagens, o pessoal já está acostumado a fazer isso. Só que ele pode ser feito de maneira manual ou automatizada ou uma maneira combinada. A OpenAI ela faz de maneira combinada. Então, uma vez que a pessoa classifica, por exemplo, que o ChatGPT falou um palavrão, por exemplo, ele marca aquilo ali, ó, isso aqui é um palavrão, o ChatGPT não pode responder isso aqui. E aquilo ali vai para todos os modelos, é propagado automaticamente para todos os modelos. Então, assim, e isso foi o que diferenciou também o Bard no início do lançamento do Bard. Eu não sei se você lembra, muita gente reclamava que o Bard, no início, ele dava respostas absurdas e até assustadoras para as pessoas, né? E é porque ele não estava com o treinamento do comportamento, a classificação do comportamento tão avançada quanto o da OpenAI, do ChatGPT. Então, essa é uma etapa comum, ela tem que acontecer. E isso é do mundo próprio do mundo AI, isso já está previsto. Agora, ela pode acontecer pela própria empresa que decide fazer isso, ou ela pode acontecer de maneira aberta pela comunidade, né, aberta para a comunidade, onde as pessoas sejam os reguladores disso. Né? Então, o exemplo que eu sempre dou não tem aqueles fóruns ou aplicativos onde você pode clicar no botão denunciar essa resposta. Quando a pessoa está denunciando a resposta, ela já está classificando se aquilo ali é algo que a sociedade quer ver ou não quer ver. Isso é muito legal, né? Que esse é o conceito de comunidade, né? É Você está isso. criando o próprio sistema se retroalimentando e melhorando a eficiência, as respostas e o conteúdo, né? Isso. Muito interessante. O Rei, queria fazer uma pergunta final para você. O que o MB tem feito nesse sentido? Né? A gente falou de blockchain, tokenização. Pergunta rápida aqui para a gente estar chegando no final do podcast. O que o MB tem feito de diferente? Assim, em sentido de democratização, utilização do blockchain, quais são os 2 cases principais que você acha que a gente poderia citar? Eu sei que é difícil você citar 2 cases, mas esse é o desafio. Pô, eu vou voltar na resposta do Ibrahim ali, que eu gostei bastante, né? Porque eu acho que aí é onde a tecnologia encontra o direito, né? Eu sou advogado, né, de formação, né, e eu gosto bastante das discussões sobre ética, moral, o que é o direito, o que é a verdade, né, o que é o bom senso, né? E a gente vai ter que voltar e desbravar esses temas, né? Para a gente saber como que
que a inteligência artificial deveria funcionar, né? Porque quando a gente fala em comunidade, sociedade, né, e cultura, né, você tem que passar por esses temas, né? Porque o que causa terror, né, nas respostas do Bard lá é que choca, né? Porque a sociedade não está querendo ou não está acostumada a ver aquele tipo de resposta, né, que é puramente racional, né? A gente não é um bicho que é só racional, né? A gente também é um bicho que convive em sociedade, né? E que é emocional também, espiritual, né? Então essas coisas impactam a razão, né? Que é a inteligência artificial pura, né? Enfim, então é super interessante, Super. né, ver que não é só tecnologia que vai caminhar para a gente ter uma inteligência artificial super bacana, vai ter que combinar com esses outros temas que também são importantes. Em relação ao MB, a gente enfim, a gente é uma empresa cripto, né? A gente começou como uma plataforma de negociação de Bitcoin, né? Um exchange, mas hoje a gente se vê muito como uma empresa cripto, né? Uma empresa que vai usar a tecnologia, usar os criptoativos, usar o blockchain por trás dos criptoativos, né? Usar ferramentas, né, que essas redes estão dispondo, né, e mostrando, né, que podem ser utilizadas por outros fins para desenvolver o mercado financeiro de capitais. Né? Aqui que a gente está focando nessa melhoria do mercado financeiro de capitais através de novas tecnologias que cripto trouxe para a gente usar. E no mundo da tokenização, né, que a gente continua apostando, né, desde 2019 a gente aposta na tokenização como uma dessas grandes ferramentas, né, para mudar o mercado financeiro de capitais. A gente tem investido bastante tempo, recurso, na. Eu acabei ficando com o tema filosófico na cabeça. Muito em mercado de capitais, a gente está investindo bastante em mercado de capitais. Eu acho que é um dos principais temas, né? Eu preciso largar o outro tema, né, que me encanta mais para falar de negócios, né? Eu prefiro falar de filosofia, ética, moral, enfim. Então, fui É puxado. um advogado de formação, né? A minha OAB me puxando de volta para as origens. Mas a gente tem trabalhado bastante, né, para construir em blockchain, né, um mercado de captação para pequenas e médias empresas, né, o projeto do MB Startups, né, que é super bacana. Depois que a gente desenvolveu o mercado de renda fixa digital, né, que acabou se tornando até uma referência padrão, né? Hoje muitas empresas seguem, né, o que a gente criou lá em 2019. A gente agora quer fazer isso para esse ecossistema de empreendedorismo, né, para facilitar a vida do empreendedor quando ele precisa de captação. Hoje está mais difícil do que antes, né, porque o mercado está com bastante restrição, né, tá com pouca liquidez, né, para investimentos em startups, mas ainda existem oportunidades e a gente quer ser essa ferramenta, né, que facilita a vida tanto do empreendedor como do investidor, né, porque é um mercado que funciona de forma ainda muito analógica, né, digamos assim, né? Você ainda tem E muito investimentos. restrito, né? Se você olhar o ticket para você entrar em uma startup de qualidade, é muito restrito a investidor institucional ou pessoas que têm um recurso muito maior, né? Acho que tem restrição de acesso, né? São grupos fechados e também você tem uma dificuldade, né, quando você investe, né, para você acompanhar aquele investimento que foi feito. Né? Eu acho que é aqui que a gente resolve melhor esse problema. Né? Eu invisto em startup desde 2015, né? Eu gosto bastante, né, de acompanhar o movimento do empreendedor ali que está tentando, está saindo enfim, do seu trabalho, né, às vezes para arriscar tudo, para construir algo novo. Né? Enfim, isso me encanta, né? Desde 2015 eu invisto, mas todos os investimentos que eu fiz continuam desorganizados, né? Eu tenho planilhas, e-mails, DocSigns, tudo separado, né? E a gente acredita que blockchain consegue consolidar essas informações perdidas, né, e espalhadas nesses documentos, né, representada num token, né? Então a gente quer fazer, né, um ICO organizado, regulado, sem fraudes, né, usando Isso blockchain. já é realidade, né? A gente já tem mais de 20 startups dentro da plataforma, já demos acesso a mais de 100 produtos em renda fixa digital, isso é muito legal, né? Criação de conteúdos democratizando o mundo de investimento no Brasil, muito bacana. Só para a gente encerrar,
Pô, muito legal o bate-papo. Primeiro, te agradecer. Eu acho que dá pra gente ficar aqui pelo menos um dia discutindo sobre o livro, falar um pouco do futuro do trabalho, esse mundo cheio de máquinas, né? Para onde vai? Acho que a gente pode... Fica aqui já o convite para você voltar em algum momento para a gente debater esse tema. Acho que muito bacana. Mas queria saber como que o pessoal te acha. Explica para o pessoal... E aí vocês dois, Reinaldo também é super ativo aí nas comunidades. Como é que o pessoal acha você, Ibra e Reinaldo? Quando vem o próximo livro? Né? Quando vem o próximo livro, eu tô com essa encomenda já. Eu estava viajando tanto quanto você aqui, Reinaldo, na história da ética aqui. Eu acho que a gente devia fazer um outro podcast para falar disso também, porque é uma outra coisa nebulosa que as pessoas não sabem de mim. Eu fiz 1 ano de direito. Esse é um traço negro na minha carreira. A cada 10 minutos tem uma novidade. Eu fiz 1 ano de direito e eu lembro que do início, né, você analisa costumes, né, são os costumes que geram as leis. E quando a gente fala da regulação ética, o costume pode estar também, de certa forma, sendo descentralizado. Mas não vou abrir esse portal aqui agora não, isso aí vai ficar para o próximo podcast. Para me achar, cara, muito fácil, Eduardo Ibrahim ou Edu Ibrahim. Se pesquisar economia exponencial no Google, vai achar um monte de artigo meu sobre esses assuntos aqui relacionados. E eu que tenho que te agradecer aqui, Caio, pelo convite, pelo papo com o Reinaldo, para mim foi ótimo. Obrigado, foi muito bom. Obrigado, Rei, de novo aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, super bacana. Vou sair aqui com a cabeça fervendo aqui. Pronto, agora o Rei vai criar um produto novo, você vai ver. Assim. Tomara que surjam vários aí. Muito legal, pessoal. Obrigado. E você que está em casa, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação. E a gente estará sempre com um conteúdo novo, com grandes convidados, trazendo esse novo mundo tokenizado e onde a gente pode chegar. Obrigado a todos.